Passamos a palavra, então, para o professor Humberto Ávila, que nos falará sobre a relativização da coisa julgada e a modulação temporal das decisões do Supremo Tribunal Federal. Bom dia a todos. É uma imensa satisfação retornar a Salvador, ainda mais pelas mãos do meu querido amigo Oscar Mendonça, que tem não só o brilhantismo acadêmico, como a coragem e a capacidade de organizar eventos com esta qualidade. Essa minha satisfação cresce em grandes proporções na medida que estou aqui ao lado dos meus grandes mestres, professor Paulo de Barros Carvalho e professor Roque Antônio Carrasa, os mestres dos mestres. Eu queria só fazer um comentário a respeito da palestra do professor Paulo de Barros Carvalho, que disse na sua exposição que não há verdades. Mas, escutando as suas palavras, nós todos percebemos imediatamente, pela sua coerência, pela sua persuasão, de que a verdade parece existir. E todos nós também teremos essa impressão quando iremos escutar o professor Roque Antônio Carrasa, que, além de todas as suas credenciais, é um orador insuperável. Eu falarei alto para ser ouvido, claro para ser compreendido e pouco para ser aplaudido. E como o professor Paulo de Barros Carvalho falou em matemática e falou em coerência, eu queria rapidamente falar sobre uma historinha matemática e sobre uma construção de premissas, apenas para mostrar que, sobre os temas sobre os quais eu vou falar, especificamente sobre modulação de efeitos, existe uma história mal contada e uma incoerência brutal com relação às premissas que nós adotamos. Imaginemos muito rapidamente a seguinte situação. Eu, o professor Roque e o professor Paulo vamos a um bar. A conta dá R$25. Cada um de nós tira R$10 e dá para o garçom, que vai e volta com um troco de R$5 em notas de 1. Cada um de nós fica com 1, deixa 2 para o garçom e vai embora. Se nós fomos com 10 e voltamos com 1, cada um de nós gastou 9. 9 vezes 3 dá 27, mais os 2 do garçom dá 29. Que deu 1? Onde está o 1? No congresso do ano que vem, vocês me digam. Mas eu já adianto que existe um problema na história. Eu contei a história mal. Na verdade, quando eu afirmo que cada um de nós gastou 9, eu estou sendo correto. 9 vezes 3 dá 27. Mais os 2 do garçom dão 29. Só que aí está o erro. Não é mais os 2 do garçom, porque nos 27 já estão os 2 do garçom. O que eu quero dizer com isso é apenas o seguinte: o modo como nós contamos a história define o desenrolar do raciocínio posteriormente. No caso da modulação de efeitos, eu não tenho dúvida alguma. Existe uma história muito mal contada. Mas mal contada num sentido e muito bem contada no outro, porque todos nós ficamos convencidos de que a modulação de efeitos é um grande avanço. Com relação à coerência nas premissas, toda vez que nós vamos adotar um raciocínio lógico, nós temos que ter um cuidado muito especial com as premissas, porque uma premissa mal construída leva a um resultado inadequado. Se eu disser, por exemplo, gato é um animal doméstico de 4 patas, eu teria um problema, porque eu chegaria à seguinte conclusão: o meu cachorro é um animal doméstico de 4 patas, logo o meu cachorro é um gato. O modo como a premissa é estabelecida é decisivo para a conclusão. Com essas observações, eu apenas quero dizer o seguinte, que nós, no Brasil, terminamos copiando muitos avanços, entre aspas, dos juristas alemães, que, na verdade, não são propriamente avanços e geram, na origem, muitas discussões.
institutos que são transportados para o direito brasileiro, institutos concebidos para um momento histórico específico, em razão de um contexto normativo muito diferente, quando trazidos para o Brasil, podem causar resultados desastrosos. E com essas observações, eu introduzo o tema da modulação de efeitos. Essa modulação foi inserida numa lei, 9868, por iniciativa do então advogado-geral da União, ministro Gilmar Mendes, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, excelente ministro, aliás, e a ideia era trazer para a experiência brasileira modos de decisões que foram desenvolvidos ao longo da história do Tribunal Constitucional alemão. Em outras palavras, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir, poderia decidir também que os efeitos da decisão poderiam ser produzidos não desde o momento em que o caso foi trazido, e, portanto, com eficácia declaratória para o passado, mas a partir do momento da prolação da decisão ou de outro momento qualquer. Isso, no campo do direito tributário, traz algumas consequências. A primeira delas é que, em tese, se poderia declarar a inconstitucionalidade de um tributo apenas para o futuro. Isto é, um ente federado institui um tributo, o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade desse tributo, mas aquilo que foi arrecadado não precisa ser restituído, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal poderia, por razões de segurança jurídica, determinar que os efeitos da decisão seriam produzidos apenas após a própria prolação da decisão. Esse modelo é um modelo adequado? É um modelo compatível com a nossa Constituição? Para retornar um pouco e verificar como este modelo foi desenvolvido na origem. E depois, num segundo momento, ver qual a compatibilidade desse modelo com a ordem constitucional brasileira. E a esse respeito, eu chamaria a atenção para o fato de que o Tribunal Constitucional alemão tem dois grandes tipos de decisões. Quando existe uma inconformidade da norma infraconstitucional com a Constituição, o tribunal ou declara a nulidade da lei, portanto, desde o seu início, ou declara apenas a incompatibilidade dessa lei com a Constituição, sem, portanto, declarar a nulidade da lei desde o momento em que ela foi editada. Ou nulidade desde o início, portanto, declaração de inconstitucionalidade, ou manutenção dos efeitos pretéritos da lei com base numa decisão de incompatibilidade, fazendo com que o legislador corrija para o futuro aquilo que estava incoerente com a Constituição. Ocorre, porém, que o Tribunal Constitucional alemão só adota esses mecanismos, entre aspas, de modulação de efeitos, para casos muito específicos. Quais são os casos? São os casos em que o legislador, primeiro, tem liberdade para definir os contornos da lei. Segundo, edita essa lei para promover algum princípio constitucional que pode ser mais ou menos promovido. E, em terceiro lugar, para aqueles casos em que, e eu darei exemplos para comprová-lo, naqueles casos em que a declaração de inconstitucionalidade da lei não restaura automaticamente o estado de constitucionalidade. Alguns exemplos podem melhor ilustrar aquilo que eu estou querendo dizer. Primeiro exemplo, foi editada uma lei na Alemanha permitindo que os casais com 2 ou mais filhos pudessem deduzir as despesas com assistência e com educação dos seus filhos da base de cálculo do imposto sobre a renda. Os contribuintes se insurgiram contra esta lei, dizendo que havia uma
discriminação incompatível com a Constituição. Por que 2 ou mais filhos e por que não apenas um filho? E o Tribunal Constitucional entendeu que, efetivamente, esta lei era desigual, porque tratava os casais com 2 ou mais filhos com uma vantagem que não era estendida àqueles casais que tinham apenas um filho. Diante dessa situação, surgiu a seguinte alternativa: ou declarar a inconstitucionalidade total da lei, todos ficariam sem direito de deduzir, inclusive os casais com 2 ou mais filhos, ou manter aquela lei, que era inconstitucional porque ela era desigual, requerendo que o legislador corrigisse aquilo que estava faltando. E foi essa a decisão tomada pelo Tribunal Constitucional. Esse exemplo mostra com clareza o seguinte, que o Tribunal Constitucional mantém a validade de uma lei contrária à Constituição quando o legislador vai na direção certa, mas faz menos do que deveria fazer. Não se trata, portanto, de um problema de lei apenas. É preciso mais lei. Faltou lei nessa situação. Se o tribunal declara a inconstitucionalidade dela, o pouco que se conseguiu é anulado. Portanto, entre deixar aquilo que caminhou na direção certa e anular o pouco que o legislador conseguiu, é melhor, do ponto de vista da Constituição, manter a lei. Um outro exemplo seria o caso de determinadas obrigações que foram estabelecidas para permitir o acesso dos cidadãos a orientações com relação a questões trabalhistas, previdenciárias, etc. O legislador estabeleceu determinadas orientações obrigatórias para o poder público, com exceção de uma matéria que era essencial, matéria trabalhista. Isto é, o legislador, tentando promover determinados direitos fundamentais, fez menos do que deveria. Diante dessa situação, o tribunal se colocou na seguinte alternativa: ou declarar toda a lei inconstitucional, e os seus avanços seriam anulados, ou manter os avanços da lei, determinando que o legislador complementasse esses avanços. E, de novo, o que decidiu o Tribunal Constitucional foi declarar apenas a incompatibilidade da lei, porque ela era inconstitucional não propriamente pelo aquilo que ela fez, mas pelo que ela deixou de fazer. E entre anular o positivo e pedir uma complementação daquilo que estava faltando, era melhor manter os efeitos da lei. E um último exemplo. Lei Geral de Vencimentos. Os servidores públicos que tinham que ter uma atualização das suas remunerações em determinado patamar. O legislador, todavia, não atualizou de modo suficiente. Era preciso que ele tivesse feito mais do que fez. Se o Tribunal Constitucional declarasse a total inconstitucionalidade da lei, desde a sua edição, os funcionários públicos ficariam sem remuneração. E entre anular tudo e manter os aspectos positivos, determinando que o legislador complementasse o que estava faltando, o tribunal optou pela segunda alternativa. Com essas observações, fica claro que o sistema de modulação de efeitos nasceu na Alemanha para proteger o cidadão. Segundo lugar, para fazer com que, naqueles casos em que há liberdade de configuração pelo legislador, o legislador vai na direção certa, mas faz menos do que deveria, de tal sorte que declarar a inconstitucionalidade da lei não restaura o estado de constitucionalidade, porque fica faltando alguma coisa. Nessas situações, e só nessas situações, o Tribunal Constitucional, em vez de declarar a inconstitucionalidade com decretação de nulidade desde o início, mantém os efeitos da lei para o passado, determinando que o legislador corrija a inconstitucionalidade para o futuro. Vejam, portanto, que a questão-chave está em saber se existe
um ideal a ser mais ou menos promovido. Segundo, verificar se existe liberdade de decisão do legislador. E, em terceiro lugar, entre outros requisitos aos quais eu poderia fazer referência, se a declaração de nulidade da lei restaura ou não o estado de constitucionalidade. Se nós pegarmos esse raciocínio e levarmos para a questão da instituição de tributos, porque o direito tributário é muito amplo, envolve tanto onerações quanto desonerações. E tudo isso que eu estou dizendo, eu estou incluindo no meu campo de análise as leis que instituem tributos, e não aquelas que estabelecem onerações, que têm um raciocínio um pouco diverso. Pois nas leis que criam tributos, surge uma pergunta. Em primeiro lugar, no Brasil, há liberdade do legislador para decidir como promover um estado ideal de coisas? A resposta é imediatamente negativa. E não só o professor Geraldo Ataliba sempre disse, como o professor Roque Antônio Carrasa, com toda a sua maestria, sempre pontifica. A nossa Constituição atribui poder por meio de regras. O exercício do poder de tributar, bom, aí sim, dentro deste âmbito material previsto pela regra, deve ser exercido com base nos princípios. O que eu quero dizer com isso é que o legislador, no Brasil, não tem liberdade para instituir o tributo que quiser, do modo que quiser, com relação ao conteúdo que bem desejar. O legislador tributário só pode exercer o seu poder de tributar, e me perdoem pela trivialidade, dentro do âmbito de poder reservado pela Constituição, por meio de regras. Portanto, há, relativamente a esse primeiro ponto, uma diferença brutal da experiência brasileira relativamente à experiência alemã. A Constituição alemã não tem regras de competência, como tem a Constituição brasileira. A Constituição alemã é marcadamente uma Constituição de princípios. E o poder de tributar é aquele que for exercido, de acordo com decisões legislativas, dentro do âmbito permitido pelos princípios. A nossa Constituição, porém, evidentemente tem princípios, mas o poder é concedido por meio de regras. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e por consequência, não existe liberdade de configuração com relação ao que fazer, nem a como fazer, nem a quando fazer. A nossa Constituição define todos esses aspectos. Mas, mais do que isso, e o que me causa, digamos, uma preocupação muito grande, especificamente com algumas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. Poder de tributar é uma faculdade. Se o poder legislativo não instituir um tributo, não surge uma inconstitucionalidade. Exemplo cabal disso que eu estou dizendo é o caso do imposto sobre grandes fortunas. A União Federal não incide em inconstitucionalidade porque ela não tem o dever de instituir tributos. Tem, porém, a faculdade de instituí-los. Ora, se isso é verdade, como me parece que seja, nós temos uma consequência. Quando o Poder Legislativo institui um tributo inconstitucional, porque em desacordo com o poder concedido pela Constituição por meio de regras, a declaração de inconstitucionalidade da lei restaura automaticamente o estado de constitucionalidade, que é muito diferente com o que ocorre na experiência alemã, em que a modulação de efeitos é utilizada quando o poder público tem que promover um princípio, tem que agir obrigatoriamente. Faz, mas faz menos do que deveria. No caso de instituição de tributos com base em regras constitucionais, não existe o dever de atuar. E a ausência do dever de atuar não provoca um estado de inconstitucionalidade, que precise, por isso, ser objeto de uma modulação. Com todas essas palavras, o que eu estou querendo dizer é que essa experiência de outro país não pode, em hipótese alguma, ser transposta para o nosso país, como se aqui os requisitos que lá são verificados também fossem ser implementados. Não é verdade. Mas existe ainda um outro ponto
para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês, e que diz respeito a saber qual a justificativa para a modulação de efeitos. Vejam que a modulação de efeitos é feita com base na segurança jurídica. Evidentemente que o tema é muito vasto, nós precisaríamos de muito tempo para fazer uma definição do que é segurança, do que é jurídica e dos seus vários sentidos possíveis. Mas, desde logo, é possível chamar a atenção para o fato de que o fundamento da segurança jurídica no direito brasileiro não radica exclusivamente no Estado de Direito, radica também nos direitos fundamentais. Com isso eu quero dizer que o princípio da segurança jurídica, enquanto norma que estabelece este dever de compreensibilidade, de confiabilidade e de calculabilidade do direito para o cidadão, se ergue com base nos direitos fundamentais individuais. Ora, mas se assim é, a segurança jurídica, de algum modo, nasce inclinada como um princípio protetivo em favor do cidadão e contra o Estado, e não em favor do Estado contra o cidadão. Entre tantos outros motivos, pelo fato de que o Estado não tem direitos fundamentais. O Estado tem poderes e deve exercer os poderes para proteger os direitos fundamentais. Se a segurança jurídica é um princípio que se ergue com base em vários fundamentos, dentre os quais os direitos fundamentais, como pode o princípio da segurança jurídica ser utilizado em favor do Estado e contra o cidadão? Obviamente que isso não pode acontecer. Não fossem todos esses argumentos suficientes para demonstrar que a segurança jurídica não pode ser utilizada em favor do Estado contra o cidadão, eu lembraria alguns outros. Primeiro deles, dizendo respeito ao fato de que, sempre que se trata de segurança, nós estamos pensando em vários elementos, dentre os quais o fato de que existe a confiança do cidadão em determinado fundamento jurídico, e esta confiança que ele tem em determinado fundamento jurídico depois é objeto de frustração. Ele confia na validade da lei e depois ele é frustrado com a declaração de inconstitucionalidade dessa lei. Confia num benefício fiscal e depois é objeto de frustração quanto o benefício fiscal, com base no qual ele exerceu seus direitos fundamentais, é declarado nulo. O Estado é justamente o ente que edita as leis e pratica atos administrativos, com base nos quais os indivíduos exercem as suas atividades. Eu quero, com essas palavras, dizer que a frustração depende sempre de um ato externo, sempre envolve uma heterolimitação. O Estado institui a lei e impõe determinada obrigação. Eu confio na validade da obrigação e depois me vejo frustrado. O Estado edita um ato administrativo com base no qual eu exerço as minhas atividades e futuramente sou frustrado. A frustração e a confiança pressupõem um ato externo, alheio. Não se tem confiança em si mesmo. Nós não nos frustramos com relação a nós mesmos. Com isso eu quero dizer que o Estado, sendo aquele que institui o tributo, não pode se beneficiar futuramente com determinados resultados por ter sido a sua própria atividade declarada inconstitucional. E por quê? Justamente porque, nessa situação, estaria se beneficiando de uma ilicitude causada por ele mesmo. O que já é estudado há séculos, pelo princípio não denominado dessa forma, de segurança jurídica, nem de proteção da confiança, mas de boa-fé no sentido de tu quoque, aquele que cria
determinada obrigação de maneira ilícita, não pode depois usufruir dos benefícios causados pela sua própria ilicitude. Porque aí, além de todos os fundamentos aos quais eu antes fiz referência, haveria um ato de imoralidade. E o princípio da moralidade, todos vocês sabem, deve ser, nessa situação, conectado com o princípio da segurança jurídica. Com essas observações, eu estou querendo dizer que a modulação de efeitos não pode ser feita em favor do Estado, mas não por uma opção ideológica, no sentido de ser a favor ou contra o Estado, a favor ou contra o cidadão, a favor de um conservadorismo, de um pensamento progressista. Não. É porque o princípio da segurança está entranhado nas garantias individuais. E, por isso, o próprio princípio da segurança jurídica não pode servir de fundamento para restringir direitos individuais em favor do Estado, especialmente porque é o próprio Estado que estabelece as restrições que, se forem declaradas inconstitucionais, não podem depois beneficiá-lo. Tudo isso que eu disse não exclui o fato de que a modulação de efeitos possa eventualmente ser utilizada, não contra o contribuinte, eventualmente em favor, se presentes alguns requisitos. Agora, o cuidado com a modulação de efeitos deve ser muito grande. E por quê? Porque a modulação de efeitos, de algum modo, rompe com a própria ideia de direito. Não sei se todos vocês já atentaram para isto que eu vou dizer. Pensem numa regra jurídica. A regra jurídica estabelece determinada hipótese e uma consequência para a prática do fato nela previsto. Se o sujeito pratica determinado ato que se encaixa na hipótese da regra, deve ser implementada a sua consequência. Para o juiz, o que significa isso? Para o julgador, isso significa sempre o seguinte: se a regra prevê X e o particular pratica X, deve ser implementada a consequência Y. Se a regra prevê X, mas o particular pratica não X, a consequência deve ser Z. O que acontece com a modulação? Com a modulação ocorre a igualdade de efeitos para comportamentos diferentes. Se o sujeito pratica X, a consequência é Y. Mas, mesmo para aquele caso em que a regra prevê X e o sujeito pratica não X, a consequência também é Y. E por quê? Porque o poder público, se houver modulação de efeitos em matéria tributária, mantendo aquilo que foi cobrado no passado, o que significa? Se o Estado exerce a competência prevista na Constituição, obtém arrecadação. Agora, se houver modulação, se ele exercer a competência fora do poder atribuído pela Constituição, ele também fica com a arrecadação. Ele atua conforme a Constituição e tem o efeito Y. Ele contraria a Constituição e tem o efeito Y. Vejam que uma conduta e o seu oposto têm o mesmo efeito dado pela ordem jurídica. Quem atua de modo X e quem atua de modo não X tem a mesma consequência Y. Isso é um escândalo. E por que é um escândalo? Porque rompe com esse código binário de certo e errado. Vejam só que interessante. O Estado atua de acordo com a Constituição, ofere receita. Atua em desacordo da Constituição, se houver modulação de efeitos para o futuro, mantendo aquilo que foi arrecadado, obtém arrecadação. Cumprir ou não cumprir a Constituição tem o mesmo efeito. Condutas radicalmente diversas se submetem à mesma consequência. Há uma inversão absoluta daquilo que é certo e daquilo que é errado. Pior, nós não sabemos mais o que é certo e o que é errado. E vejam o curioso disso tudo. É que tudo isso é feito, ou pode ser feito, pelo Supremo Tribunal Federal com base na segurança jurídica. Mas aí entra o exame que é preciso ser feito na segurança jurídica, no sentido de ver em que sentido a segurança jurídica é objeto de manipulação.
Eu não tenho tempo para entrar nesse assunto, mas o assunto é muito rico, já foi estudado por muitos autores, e demanda uma análise na seguinte medida. Pensem só. Segurança jurídica pode ser segurança com relação ao presente, com relação ao passado e com relação ao futuro. Sempre que se mantém os efeitos de um tributo que foi declarado inconstitucional, ao mesmo tempo se encoraja o poder público a, no futuro, instituir também um tributo inconstitucional. Isto é, se ele descumpre o que está posto na Constituição, ou se ele cumpre o que está posto na Constituição, os efeitos são iguais. Porque os cidadãos não mais terão segurança com relação a saber se, no futuro, o exercício da competência será feito de acordo com a Constituição ou em desacordo com a Constituição. De maneira que não poderão programar as suas atividades, porque não saberão como o poder de tributar será objeto de exercício. Ora, isso tudo sem mencionar o fato de que o poder público, especialmente federal, tem tentado assimilar o conceito de segurança jurídica ao conceito de segurança orçamentária ou de prejuízo financeiro. Destaco, na presença ilustre da professora Beth Carrasa, que muito me honra com a sua presença, o seguinte fato. Existe um caso que está posto no Supremo Tribunal Federal e que diz respeito, vocês talvez conheçam melhor do que eu este caso, a inserção do ICMS na base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS, que foi, inclusive, é preciso mencionar, objeto de uma brilhante sustentação oral do professor Roque Carrasa perante o Pleno do Supremo Tribunal Federal. Houve um recurso extraordinário, a União Federal, enfim, atropelou, para usar uma palavra leve, interpondo depois uma ação direta de constitucionalidade, na qual pede que, se for declarada a inconstitucionalidade, pelo menos que seja ela declarada para o futuro, porque, senão, haverá o dever de devolver 60 bilhões. E isso causará um rombo orçamentário que não pode ser permitido. E tenta, com palavras muito bem postas, fazer uma assimilação do conceito de prejuízo financeiro ao conceito de insegurança jurídica, no sentido de que o Estado, no caso a União Federal, teria confiado na validade da inserção da base de do ICMS na base de cálculo PIS/COFINS e, se agora vier o Supremo Tribunal Federal surpreendê-la, só pode fazê-lo para o futuro. Bom, a pergunta então passa a ser: prejuízo financeiro é assimilável ao conceito de segurança jurídica? Eu não tenho dúvida alguma de que não é. Não é com relação à segurança jurídica em sentido objetivo, porque segurança jurídica em sentido objetivo quer dizer inteligibilidade, confiabilidade e calculabilidade do ordenamento jurídico. E, relativamente ao aspecto jurídico, quer dizer segurança pelo direito, contra o direito, frente ao direito, etc., etc. Mas nenhum desses significados é assimilado a prejuízo financeiro. Também porque o sentido que a União quer atribuir é uma tentativa de assimilar o conceito de segurança à proteção da confiança. Mas, como eu disse, a proteção da confiança está relacionada ao exercício de direitos individuais, jamais o exercício do poder. E, por isso, não se poderia fazer essa assimilação. Mas, de outro lado, existe algo que eu não sei se vocês podem perceber, que é um raciocínio, na minha avaliação, muito perverso. Pensem só. O que está querendo o poder público? Manter os efeitos pretéritos da lei, com base na segurança jurídica, porque, se o Tribunal Constitucional estabelecer a sua inconstitucionalidade desde o início, haverá o dever de devolução de 60 bilhões. E 60 bilhões é muito dinheiro. Então, pensem, se aceito esse raciocínio,
quanto mais restritiva for a lei, maior deverá ser o dever de restituir, caso a lei seja declarada inconstitucional. Quanto maior o valor a ser restituído, maior deverá ser a chance de o valor não ser restituído, porque importará num rombo muito grande. O que eu quero dizer, e não sei se vocês perceberam, é que quanto mais restritiva for a lei, maior será o rombo. Quanto maior for o rombo, maior a chance de o dinheiro não ser devolvido. E, por isso, a lei ser mantida como sendo constitucional. Encurtando tudo isso que eu estou dizendo, o raciocínio é mais ou menos o seguinte: quanto mais inconstitucional for a lei, maior a chance dela ser declarada constitucional. O que é um segundo escândalo, inominável, e que faz com que o poder público seja incentivado a violar a Constituição. E aí nós temos um grande paradoxo. Em nome da segurança jurídica, se promove insegurança jurídica. E o guardião da Constituição, e, portanto, da constitucionalidade, vira o guardião da inconstitucionalidade, pela manutenção dos efeitos pretéritos da lei. Com todas essas palavras, eu quero chamar a atenção para o fato de que a modulação de efeitos é algo muito sério, mas muito sério, e que não pode ser objeto de utilização sem uma atenção muito específica, muito cuidadosa, com relação aos efeitos que isso gerará no sistema. Com essas palavras, já me encaminhando para o final, não estou querendo dizer que a modulação de efeitos não possa ser utilizada em casos extraordinários. Porque é verdade, há casos em que, se não houver a manutenção de efeitos da lei para o passado, haverá não um problema de confiança do Estado na arrecadação, mas haverá um problema de credibilidade no sistema jurídico enquanto tal, como foi um caso de um município que foi estruturado e durante anos praticou todos os atos e depois se viu que o município tinha sido constituído de maneira irregular, de maneira que não se poderia simplesmente apagar tudo aquilo que aconteceu, mas, tirante essas possibilidades, a modulação de efeitos não pode ser instrumento para resguardar inconstitucionalidades. Porque, se nós permitirmos isso, tudo aquilo que foi gerado, foi construído durante décadas, não por mim, mas pelos professores que estão aqui, no sentido de ter um sistema de limitações ao poder de tributar, de regras de competência estruturadas com base em conceitos que não podem ser simplesmente superados ou desprezados pelo legislador, todo esse sistema cai por terra, porque o exercício desconforme à Constituição ainda assim produz efeitos como se fora ele exercido de acordo com a Constituição, equiparando o que está certo com o que está errado, ou melhor, o que está errado com o que está certo. E isso simplesmente não pode ser feito. Também existe um outro problema, que é o fato de que, se isso é feito, isto é, se a liberdade é restringida, a propriedade é restringida, sem exercício regular do poder, mas ainda assim os efeitos são mantidos, nós temos, durante este período, a suspensão de direitos fundamentais. E vejam que interessante, a nossa Constituição é uma Constituição preocupadíssima com direitos fundamentais. Tanto é assim que, no parágrafo 2º do artigo 5º, a nossa Constituição estabelece que os direitos fundamentais têm aplicação imediata. Não aplicação suspensa, nem aplicação dependendo da existência de recursos, ou salvo se o Supremo Tribunal Federal não declarar a inconstitucionalidade apenas para o futuro. Os direitos fundamentais têm aplicação irrestrita e imediata, não podendo ser objeto de aplicação modulada de acordo com eventuais prejuízos financeiros. Eu acho, inclusive, se vocês me permitirem uma opinião, digamos, mais singela, muito estranho esta tentativa de modulação de efeitos para restringir. E por quê? Pensem só o seguinte: o autor, num litígio de direito privado, entra com uma ação contra o réu, cobrando uma dívida que o réu deveria ter pago, mas não pagou. Ganha a ação e o juiz, na decisão, diz assim: eu declaro ter razão o autor
mas não obriga o réu a devolver o dinheiro, porque se obrigá-lo, ele terá um prejuízo financeiro muito sério. Como assim? Ele tem que devolver porque agiu em desconformidade com a ordem jurídica. Agora, transplantando isso que eu estou dizendo para o plano tributário, a situação é rigorosamente idêntica. O poder público que não podia cobrar, cobrou. Mas fica com dinheiro, porque se tiver que devolver, tem que devolver muito. O resultado é inevitável. Todos nós seremos obrigados a pagar cada vez mais, porque quanto pior ficar, melhor vai ficar para o poder público. É a lógica do quanto pior, melhor. A lógica do quanto mais inconstitucional, maior a chance de ser constitucional. Isso viola não apenas o ordenamento jurídico, como eu antes mencionei, viola a própria racionalidade do ser humano, que tem que agir de acordo com elementos mínimos de consistência e de coerência. Agora, o registro. Isso tudo não impede que, em controle difuso, ou mesmo em controle concentrado, se a credibilidade do sistema for afetada, porque direitos fundamentais foram restringidos, não possa o Poder Judiciário manter efeitos de determinadas normas ou negócios jurídicos inconstitucionais, porque, em determinadas situações, a declaração de inconstitucionalidade, desde o início, ou a eliminação dos efeitos para o passado, faria com que se ficasse ainda de maneira mais distante da Constituição, como parece, na minha singela avaliação, ser o caso dos benefícios fiscais, concedidos sem a existência de convênios. Não vou me estender nesse ponto, porque vai ser objeto de tratamento pelo professor Roque Carrasa com muito mais competência, mas o fato é que, nessas situações, nós temos um elemento contrário ao sistema, mas nós temos outros tantos elementos que precisam ser considerados. Em muitas situações, nós temos benefícios fiscais que foram assinados pelo governador do Estado, secretário da Receita, chefe da fiscalização, não benefícios fiscais simplesmente gratuitos, mas benefícios onerosos que foram concedidos pela incapacidade do Estado em fomentar investimento, gerar empregos. E o benefício, na verdade, não é apenas um favor, como se costuma falar no Brasil, mas é um instrumento de contrapartida por aquilo que o particular está fazendo, em nome e em benefício do Estado, em face da sua incapacidade de fazer o mesmo. Nessas situações, existe um vício, o elemento formal, mas existem outros tantos elementos materiais que precisam ser levados em consideração. Todas essas palavras, meus caros, dizem respeito à modulação de efeitos. Com relação à relativização da coisa julgada, apenas porque faz parte do meu tema, eu queria chamar a atenção para o fato de que a coisa julgada foi regrada na nossa Constituição. É uma regra estabelecendo a proteção da coisa julgada, o que não encontra também paralelo em outros sistemas. Na Constituição alemã não existe proteção da coisa julgada, ela vem indutivamente construída pela jurisprudência com base nos direitos fundamentais e no Estado de Direito. Nas outras constituições principais, não há também, no mundo ocidental que nós conhecemos, paralelo. No nosso sistema existe a inviolabilidade da coisa julgada. De maneira que, com isso, eu estou dizendo que a coisa julgada não é uma norma que possa ser sopesada e depois descartada no processo de aplicação. Nós precisamos, evidentemente, definir o que é coisa julgada. Em algumas situações, essa definição do âmbito de proteção da coisa julgada vai fazer com que apenas os efeitos futuros da coisa julgada possam ser afetados quando ficar comprovado que a sua manutenção causará efeitos desiguais de elevada monta. Mas, não sendo essa a possibilidade, nós temos que manter os efeitos passados da coisa julgada e, às vezes, até os efeitos futuros. Mas por quê? Porque a Constituição estabeleceu, através de uma regra categórica e proibitiva, que a coisa julgada precisa ser mantida. Então, o que eu estou querendo dizer é que a coisa julgada, por ter sido objeto de um regramento constitucional, não pode ser afastada mediante ponderação, esta praga que tomou conta do Brasil, muito menos pode ser objeto de afastamento os efeitos passados,
porque aí nós teríamos um problema de insegurança brutal. O que pode acontecer é alguns dos efeitos futuros da coisa julgada serem objeto de atenuação, se for comprovada a existência de uma desigualdade gritante, como aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Teve um supermercado, e apenas um, que conseguiu uma decisão transitada em julgado e mantida por uma rescisória, proposta de maneira inadequada, é verdade, e que garantia que toda a diferença paga a respeito de ICMS em substituição tributária seria objeto de devolução. Não era à toa que este supermercado fazia promoção de tudo. Shampoo que custava 25, promoção, R$ 5,00. Por quê? Porque a diferença virava crédito. Então, era promoção de tudo. Os outros supermercados disseram, nós não temos como competir com eles, porque aquilo que é desconto para eles vira crédito. Então, quanto maior a promoção, maior o crédito. E nós, se fizermos uma promoção, apenas reduzimos o nosso preço e, portanto, a nossa margem de lucro. A competição é impossível. Qual o resultado que deve ser almejado, que me parece que foi? Apenas os efeitos futuros da coisa julgada foram objeto, tendo em vista a modificação do estado jurídico de coisas em razão de uma ação direta de inconstitucionalidade que tinha eficácia para todos. Mas os efeitos passados não podem ser objeto de alteração, em hipótese alguma, em nome da segurança jurídica. Todas essas observações, e eu concluo, nos levam à seguinte conclusão. Nós temos que ter um cuidado muito grande com essas novidades teóricas que nos são apresentadas como sendo avanços necessários. É muito curioso, porque ao estudar esses assuntos na Alemanha, eu me deparei com a seguinte frase do professor titular de Direito Tributário na Universidade de Bochum. O sistema de modulação de efeitos alemão não deve ser copiado por ninguém. E nós, aqui, copiamos esse modelo como sendo um modelo que traz avanços. Mas por que nós temos que ter um cuidado? E sobre isso já falava Geralda Taliba, naquele grandioso livro, Sistema Constitucional Tributário Brasileiro. Nós precisamos verificar se existe compatibilidade com aquilo que nós estamos importando com o ordenamento jurídico brasileiro. Porque muitas vezes as soluções são concebidas para determinados contextos históricos e, quando trazidas para o nosso contexto, provocam um efeito devastador. E nós temos essa ideia de que, às vezes, os juristas estrangeiros são mais capacitados, e podem ser, mas necessariamente são em todas as situações. Nós, muitas vezes, procuramos autoridades no além-mar, quando as autoridades estão aqui do nosso lado. Eu me lembro, a esse respeito, e com essa história eu termino, de uma pequena historinha contada por Luiz Fernando Veríssimo a respeito desta necessidade de procurar as grandes autoridades internacionais para resolver problemas pátrios. Israel, com a ajuda dos Estados Unidos, estava por invadir o Egito. E os egípcios, desesperados, procuraram uma alternativa. Como conter as invasões? Pensaram e descobriram que as maiores autoridades do mundo eram os russos. Por quê? Porque Napoleão tentou invadir a Rússia e os russos derrotaram Napoleão. Hitler tentou entrar na Rússia e os russos derrotaram Hitler. As maiores autoridades seriam os russos. E assim os egípcios combinaram com os russos. Qualquer problema, haveria uma consulta. Os israelenses indo em direção ao Egito, os egípcios perguntavam para os russos e os russos repetiam, nada a fazer. Os israelenses, rumo à capital do Cairo, naquele deserto insuportável, naquele calor invencível, e os russos diziam, nada a fazer, até o momento em que há a iminência de invasão. E os egípcios consultam, então, as maiores autoridades do mundo em invasão. E perguntam, naquele calor insuportável, o que fazemos? E os russos respondem, não façam nada, o inverno está chegando e a neve derrotará o inimigo. Nós não procuramos os russos, nós muitas vezes procuramos os americanos, procuramos os alemães, e nós precisamos nos dar conta que muitas vezes a solução está, como é hoje, aqui do nosso lado.
Muito obrigado. Agradecemos ao professor Humberto Ávila pela sua provocadora palestra.